tá sorrindo, sempre sorrindo. A gente vai visitar ela com o nosso PGM, ela com dor e sorrindo, né? E aí ela manda mensagem lá no grupo do PGM falando: gente, estou com dor, hoje não vou conseguir ir. E quando ela pode, ela vai, ela sai de casa. Aí ela falou: graças a Deus, pastor, não choveu. E eu passei por ela e falei: irmã Maria, 2 vezes no mesmo dia a senhora aqui na igreja hoje, que bênção. Sinal que está bem, é sinal que está podendo caminhar, é sinal que é graça de Deus sobre a vida dela, né? Que prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, minha irmã. Que a gente possa desfrutar de muitos momentos como esse ainda, né? Até que o Senhor nos recolha a todos nós e possamos desfrutar lá no céu eternamente junto com Ele. Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus sejam com todos, amém? Não esqueci de cumprimentar vocês, apenas fiz uma questão de frisar a música que nós estávamos cantando. Que privilégio poder estar aqui. Nosso pastor está cumprindo uma agenda, né, uma série de conferências ali na Mata do Jacinto, bem do outro lado da cidade, né, e aniversário de 41 anos daquela igreja, e ele foi convidado a estar ministrando lá, e tem sido uma bênção, né? Já esteve sexta-feira, ontem eu fui pregar substituindo ele, aí hoje pela manhã ele esteve lá, e hoje à noite está encerrando a série de conferências comemorativa aos 41 anos daquela igreja. Bênção demais a gente poder compartilhar aí o nosso pastor, para que ele possa estar abençoando aquela igreja também. Coube a minha incumbência de pregar essa noite, e eu liguei para ele depois do almoço e falei: pastor, me autoriza a quebrar nossa sequência lá de sermões? E o senhor continua na outra semana para concluir sobre aquela mãozinha, né, e os 5 pontos ali que definem em grau de importância a questão dos nossos PGMs, e ele me autorizou. E a gente vai estar pregando algo que Deus colocou no meu coração, né, intitulado Uma Igreja Impulsionada a Agir. Uma Igreja Impulsionada a Agir. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47. Atos 2, o finalzinho do capítulo, do versículo 42 ao 47. Pode continuar mesmo assentado como você está. E nós vamos fazer a leitura desse texto. Vai estar sendo projetado na versão que eu estou utilizando aqui, que é a NVI. E você pode acompanhar os versos conforme eles forem aparecendo na projeção também, ok? Mas mantenha a sua Bíblia aberta, isso é muito importante, a gente poder conversar um pouco sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para que pudesse estar compartilhando com a amada igreja. Nos diz assim o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, e aí percebam, essa expressão é muito importante, todos os dias, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Numa versão mais tradicional diz: caindo na graça do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Deus, pela grande oportunidade que temos de estar na Tua casa. Fale conosco nessa noite, Deus. Use a Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós. Manifeste a Tua graça e nos enche, ó Deus, de autoridade para podermos colocar em prática aquilo que vamos ouvir aqui essa noite, através da Tua palavra e do Teu Espírito, Deus. Nos oriente, Senhor, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós encontramos um relato
sobre a igreja primitiva, né? A gente chama essa igreja de a igreja neotestamentária, a igreja que se inicia com a ação dos apóstolos, né, e transcorre a história até chegar a nós hoje. Passa por alguns processos, e a gente comemorou alguns dias atrás, né, na virada do mês exatamente, o aniversário da Reforma Protestante, que é uma data importante para nós. É uma data que significa uma retomada, um redirecionamento da vida da igreja a olhar novamente para a palavra de Deus, buscar uma livre interpretação dessa palavra e trazer esse contexto até nós, dizer que nós somos uma igreja reformada, que nós somos uma igreja que advém deste processo de reforma protestante. Nós, batistas e outras denominações, somos oriundas desse processo. Nós somos advindos desse processo de retorno à interpretação bíblica, retorno à Bíblia na mão do povo, retorno a um processo de interpretação baseado apenas e tão somente na ação sobrenatural do Espírito Santo, sem a necessidade de o clero fazer isso para que o povo pudesse compreender as Escrituras. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos algo maravilhoso. E aí eu já quero dizer para você, tranquilizar o seu coração, meu objetivo não é que eu vá almoçar na sua casa todos os dias, viu, Sônia? Eu não vou me oferecer, Joederson, para jantar lá na sua casa todos os dias com você, como faziam esses irmãos. Porque eu também entendo que diante do contexto que nós temos de vida hoje, de prática hoje, isso seria impossível, André. Nós enfrentamos turnos e turnos de trabalho. Cuidado, tá, Isaac? Eu falei isso para ele, falei, Isaac, o Isaac está pegando 4, 5, 6 plantões, às vezes ele fica 36 por 12, 36 por 12, 36 por 12, eu falei, calma que senão a máquina falha. Ah, mas eu preciso trabalhar, mas a gente também precisa viver. E às vezes a gente está vivendo essa rotina de trabalho, quem tira plantões, quem vive dessa maneira precisa disso, eu sei que precisa. Eu não estou desincentivando você a parar ou incentivando você a parar de trabalhar, pelo contrário. Mas a gente tem um ritmo de vida acelerado. Mas é possível, queridos, a gente viver um cristianismo genuíno, um cristianismo de fato, como a gente acabou de cantar nessa canção, que considere a perda algo de valor para nós, que considere perder algumas coisas por amor de Jesus como algo bom, algo que é possível passar até mesmo com alegria. Olhar para esse texto e ver como a igreja agia no início dos tempos, nos primórdios da instituição da igreja, através de Jesus e através da vida dos apóstolos, é olhar para uma referência, é olhar para um modelo de algo que nós precisamos praticar hoje, ainda que não com a mesma intensidade. Mas eu pelo menos quero dizer que nós precisamos da mesma qualidade, da mesma intencionalidade, da mesma busca. Porque se nós não temos o mesmo tempo que esses irmãos tinham e as mesmas características que eles, nós podemos ter as características próprias do nosso tempo. E é interessante dizer isso, porque o mesmo Espírito que atuava como fonte de poder para essa igreja que nós estamos lendo o relato essa noite, é o mesmo Espírito Santo que age em nós, através de nós, e que impulsiona esta igreja a agir fora de suas quatro paredes. Olhar para esse texto é encontrar uma igreja triunfante, uma igreja poderosa na ação do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia de unção, uma igreja que reconhece o Cristo. E por que eles fazem isso de uma maneira tão intensa? Porque eles viveram com o Cristo encarnado entre eles. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles ouviram a voz de Jesus. O que difere a gente deles é que nós temos apenas o Espírito Santo de Deus. E aí quero dizer apenas entre aspas, porque o mesmo Espírito que impulsionou a igreja primitiva a crescer exponencialmente, dava a eles almas todos os dias que iam sendo salvas,
esse mesmo Espírito repousa sobre nós, esse mesmo Espírito vive em nossos corações, impulsiona nossas mentes, nos ajuda na interpretação da palavra e também nos dá ousadia para repetirmos esse mesmo processo no tempo em que vivemos. Isso precisa ficar claro, que o mesmo Espírito move-se em nós e através de nós hoje, impulsionando essa igreja, a Igreja Batista no Jardim Tarumã, a Igreja Batista Jardim Tarumã, a agir impulsionada através do poder do Espírito Santo de Deus. Agir em nosso tempo como Igreja do Senhor Jesus só será possível através e por intermédio do Espírito Santo de Deus. O sucesso de uma igreja ativa no século 21 é estritamente relacionado com as manifestações visíveis do poder de Deus dentro dela. Com isso eu não quero dizer que nós precisamos estar experimentando milagres atrás de milagres, porque o milagre, eu não me canso de dizer isso, a palavra de Deus sempre atesta que são para aqueles que são incrédulos. Mas quantos milagres nós já passamos nos últimos anos? Desde estarmos vivos após a primeira pandemia de ordem mundial. Já houveram outras pandemias? Já, sim. Mas nenhuma atingiu ao mesmo tempo todos os países do mundo. Obrigado, Ju. Nenhuma pandemia antes do nosso tempo atingiu a humanidade de uma maneira tão impactante como em 2019. Nunca houveram tantas mortes como em 2019 e 2020. Estarmos aqui essa noite, e hoje é 10 de novembro de 2024, é por si só suficiente para levantarmos as nossas mãos e dizermos: Senhor, obrigado, porque nós atravessamos a pior crise sanitária de toda a história. Se estamos aqui é porque ainda temos algo para cumprir. Se essa igreja está viva, se os seus pastores passaram por esse processo ilesos, é claro que a Jéssica ainda brinca, né? Que uma dos lados do nariz dela já não presta mais. Não é isso, Jéssica? Ela fala: depois da Covid desse lado eu já não sou mais a mesma. Tem que tirar foto de perfil só do outro lado, porque um lado de mim, né, não voltou o olfato. A pastora Donias também várias vezes, até mesmo aqui no púlpito, já falou, né? Depois da Covid, minha capacidade de memória diminuiu. E isso é natural, é normal. São as sequelas de um tempo em que vivemos uma dificuldade extrema. Mas é possível vivermos algo de Deus no tempo de hoje, se formos e permitirmos que o Espírito Santo age em nós e através de nós. Se dermos espaço a Ele. E aí aqueles questionamentos, Ricardo, que às vezes surgem por aí, né? Quando a gente olha para a vida da igreja, qual igreja tem a oração mais forte, né? Qual igreja tem a maior manifestação do poder de Deus? Onde estão os milagres de Deus no nosso tempo? Tudo isso passa a perder sentido e a ficar em um segundo plano, quando nós experimentamos o poder do Espírito Santo de Deus atuante dentro da nossa igreja. E quando eu falo isso, é dentro de nós, porque a igreja não são essas quatro paredes. A igreja não é esse templo. A igreja é a reunião dos santos, é a minha reunião com você, é a reunião sua com a sua família, é a reunião do seu PGM, é a reunião nossa aqui essa noite. Mas mesmo que nós não tivéssemos um templo bonito como nós temos, climatizado como nós temos, mesmo assim nós ainda seríamos igreja. Porque a igreja sou eu e você, a igreja somos nós. O Espírito Santo quer agir na igreja, e a igreja somos nós. Em Atos capítulo 11, versículo 26, vire algumas páginas aí da sua Bíblia, nós encontramos algo magnífico. E eu gostaria de destacar isso aqui para você essa noite. Atos capítulo 11, versículo 26. Nos diz assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia,
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aí preste atenção nisso que se segue. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Por que isso é tão relevante? Por que isso é tão significativo? Justamente as informações que estão nesse texto são extremamente relevantes. Porque olha o contexto. Aquela é a primeira vez em que discípulos de Jesus, preste atenção nisso, essa é a primeira vez na história em que discípulos de Jesus são chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam para eles e conseguiam enxergar Cristo nas vidas deles. É como se eles fizessem como a gente faz com o nome dos nossos filhos, né? Olha lá o Júnior, que é o nosso pastor, é Adonias Júnior, né? E porque ele é filho do Adonias Moreira de Souza. Ele é Adonias Moreira de Souza Júnior, é isso mesmo, Vivi? O nome do pai era semelhante? Idêntico? Então o Júnior, que é o nosso pastor, e a gente não chama ele assim aqui, a gente vê quando os irmãos, os amigos lá do Nordeste vêm, chamam ele de Júnior. Mas a gente como igreja não tem esse costume, chamamos ele de pastor Adonias. Mas ele é Júnior. E é interessante isso, porque normalmente se colocava o nome dos filhos, não porque se pareciam com o pai, porque a gente não tem como prever o futuro e saber quem vai parecer com o pai ou com a mãe, ou ser uma mistura de ambos. Mas havia essa tradição de colocar no nome dos filhos o homônimo do pai, né? O nome exatamente igual, acrescentando Júnior. E aí quando a geração se seguia, na seguinte, colocava o mesmo nome do vô com a terminologia neto. Neto é o seu caso aqui ou não? É? Terceira geração, né? Com o mesmo nome, o avô, o pai e ele. Nosso técnico lá do som, né? o cara do som aqui da igreja, o neto som. Já é a terceira geração. Mas é interessante isso, porque quando eles recebem esse nome, é porque justamente eles estavam cada vez mais parecidos com Jesus. Não foi uma coincidência. Não foi simplesmente, esses chatos aí vão chamar eles de cristãos. Não, é porque eles estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Eles estavam reproduzindo, tanto que Saulo e Barnabé, eles vão ficar por mais de ano lá na igreja, ensinando, passando o conhecimento deles para os líderes daquela igreja, treinando novos líderes. E aquela foi a primeira vez em que os cristãos, os discípulos, presta atenção nisso, discípulos foram chamados de cristãos, porque eles estavam cada vez mais parecidos com Jesus, porque o DNA de Cristo estava impresso neles, a imagem do Cristo que estava vivo na memória deles, era tão intenso, que as pessoas da sociedade conseguiam olhar para eles e ver, olha, aqueles ali são pequenos Cristos vivendo entre nós, eles são parecidos com Jesus, olha como eles falam, olha o sentimento que eles têm para com as pessoas, olha como eles tratam o órfão e a viúva, olha como eles cuidam uns dos outros ao ponto de vender os seus bens e dividir com aquele que tinha necessidade. E a igreja se espalha e chega na Ásia, e na Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Através de Cristo Jesus impresso em nós e em nossas vidas, nós temos a capacidade como discípulos de Cristo, de imprimir a vida de Jesus no nosso trabalho, de imprimir a vida de Jesus na nossa família, de imprimir a imagem do Cristo vivo e vivendo entre nós através de nossas ações, no nosso ambiente de trabalho, na escola que frequentamos, no nosso local de trabalho, na nossa família, com os amigos e com os vizinhos próximos. Através de vivermos Jesus, nós podemos assim testemunhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Se somos chamados de cristãos, queridos, deve ser porque nós nos parecemos cada vez mais com Jesus. Se recebemos essa alcunha de cristãos, esse nome de cristãos, deve ser porque nós temos a referência nele, em Cristo Jesus, como nosso exemplo de vida. Não apenas porque estamos dentro de uma igreja,
Não apenas porque nos batizamos um dia, mas porque recebemos Jesus como Salvador e Ele tem nos transformado dia após dia. Diante disso, queridos, como podemos ser uma igreja pujante como essa igreja do primeiro século? Quais características essa igreja tinha que nós podemos imprimir dentro da nossa igreja hoje no século 21? O que pode nos tornar mais parecidos com Jesus? Já falamos que a ação do Espírito Santo é essencial para isso. Se o poder de Deus foi imprimir a vida de Jesus em nós, para que possamos imprimi-la em outros, como podemos então ver o poder da igreja atuante e relevante no nosso tempo? Como podemos transformar a nossa igreja numa igreja mais parecida com essa igreja neotestamentária? Como podemos fazer isso? A primeira coisa que nós podemos fazer é, no poder do Espírito Santo, podemos exercitar os dons. No poder do Espírito Santo, nós podemos exercitar os dons. Imagine você que ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ao convidarmos Ele para entrar no nosso coração, Ele assume o controle da nossa vida, imediatamente nós recebemos o que de Deus? O seu Espírito Santo. Então nós somos batizados com o Espírito, Ele passa a morar em nós, Ele passa a agir em nós, Ele passa a governar as nossas vidas. E é interessante que dentro do processo bíblico nós conseguimos entender que a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, pelo menos um dom nós desenvolvemos, através de uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus a nós. E aí você pode procurar a lista dos dons na Bíblia, você pode procurar o nosso pastor, e nós já fizemos isso no congresso de aniversário do ano passado, tivemos uma clínica específica, em que todos fizeram o teste de dons. Quem aqui passou por aquele processo, ano passado, fazendo o seu teste de dons? Temos alguns aqui, né? Nós temos vários, aliás, que fizeram esse processo. Se você não fez, é possível a gente pegar esse mesmo teste e reaplicar, para que você saiba qual dom Deus te deu, da lista dos dons espirituais que há na Bíblia. E não é um texto apenas, não é Coríntios apenas que fala de dons, nós temos em Romanos e temos em outros livros também. São vários dons dados pelo Espírito Santo, mas o meu entendimento e o nosso entendimento enquanto igreja é que a partir do momento que somos batizados com o Espírito Santo, ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente, recebemos o penhor do Espírito em nós, a presença do Espírito em nós, nós vamos receber pelo menos um dom. A questão é, será que como na parábola de Jesus nós estamos utilizando e multiplicando os nossos dons, ou simplesmente enterrando eles? Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, seria possível no culto dessa noite todos nós exercitarmos os dons do Espírito dentro dessa igreja, nessas quatro paredes, dentro deste templo? Claramente a resposta é não. Quantos dirigentes de culto nós teríamos além do Joe Ederson aqui? Quantos pregadores nós teríamos? Quantas orações, quantas profecias? Quanto ministério de cura? Quanta libertação de cativos nós teríamos aqui? Os dons são ferramentas dadas exclusivamente pelo Espírito e de acordo com a sua própria vontade, para a edificação da igreja. Se nós temos essa incapacidade de exercitar os dons aqui, alguma coisa isso deve mostrar para nós, deve nos incentivar a algo. E aí a ideia genial é, ano passado, durante um determinado momento, numa das pregações com um pastor de fora aqui, especificamente um dos missionários, se eu não me engano, não vou arriscar dizer quem foi o pastor, porque não me recordo plenamente, mas ele disse para nós, com todas as letras, que a gente precisaria colocar uma faixa vermelha na porta e escrever naquela varanda: aqui começa o meu campo missionário. Vocês lembram disso? Se o Espírito Santo nos dá dons e nós não temos a capacidade de usar todos ao mesmo tempo aqui dentro, é porque nós precisamos usar eles lá do lado de fora, para que vidas possam ser edificadas, para que vidas possam ser transformadas, para que o Espírito Santo possa agir em nós e através de nós, lá fora, onde as pessoas têm necessidade de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus e de perceberem Cristo próximos a elas.
Se nós somos cristãos, é para vivermos isso da porta da nossa igreja para fora, porque o nosso campo missionário começa ali, a partir do momento que nós damos o primeiro passo para fora, porque aqui dentro nós somos edificados pelo Espírito, nós somos treinados, nós recebemos dons da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Dons são dados exclusivamente pelo Espírito Santo, e são ferramentas, conforme a lista que nós temos antes desse versículo 11, nós temos uma lista de dons, e todos eles são concedidos única e exclusivamente pela vontade de Deus e a ação do Espírito Santo. Então, como nós podemos ser uma igreja semelhante à igreja primitiva? Primeiro, uma igreja que, impulsionada pelo Espírito Santo, exercita os dons que receberam de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: nós recebemos dons para exercitá-los. Não enterre o dom que o Espírito Santo te deu. Em segundo lugar, nós podemos ser uma igreja parecida com a igreja neotestamentária, quando no poder do Espírito Santo, nós edificamos vidas. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim, eu anotei aqui no verso para mim poder ler para vocês: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, vejam bem isso, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, percebam isso, por favor percebam isso, que possamos atingir a mesma medida da plenitude de Cristo. É como se estivéssemos vazios, e o Espírito Santo fosse nos enchendo de Cristo, e fosse nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, e imprimindo o caráter dele em nós, imprimindo a vontade dele em nós, imprimindo a palavra dele em nós, edificando as nossas vidas, corroborando para que a gente pudesse crescer espiritualmente. Eu gostaria de destacar para você o seguinte: o exercício dos dons é feito para ser executado dentro e fora da igreja, e quando ele é executado dentro da igreja, ele serve única e exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo. Nosso papel enquanto servos do Senhor é edificarmos uns aos outros mutuamente, para que cada dia mais nós vivamos e sejamos mais parecidos com Jesus. Alguns anos atrás, se eu não me engano, 2014, há mais de 10 anos atrás, o Senhor me levou a pregar aqui na igreja, e eu pedi para que os líderes de PGM fizessem uma placa. Vocês lembram disso? Qual era a placa? Viu? O pastor Rodrigo estava aqui há 10 anos atrás. O João é muito novo, ele não é dessa época. Há 10 anos atrás, o Espírito Santo me levou a ministrar uma palavra muito parecida com essa, talvez até nesse mesmo texto. E a gente fez uma placa e colou em todos os PGMs, que na época se chamavam células. A gente colocou uma placa amarela, um losango amarelo de alerta, dizendo que estamos em obras, porque nenhum de nós é perfeito, nem se tornará perfeito aqui. Nós só nos tornaremos perfeitos no dia em que ascendermos aos céus e formos glorificados pelo poder de Deus. Enquanto estamos aqui, estamos em obras, e nos aperfeiçoamos uns aos outros, através dos exercícios dos dons espirituais.
Por isso estamos em obras, e eu vou intimar os PGMs de novo a colocarem essa placa lá. A nossa tem, Ana? Não tem? Jéssica, a gente ainda tem alguns ali? Eu não lembro. Eu lembro que a gente mandou imprimir alguns. Não tem. Mas eu vou pedir para imprimir essa semana. E semana que vem, quem quiser a plaquinha, nós temos 6 PGMs, vou imprimir 10 placas então. Para que a gente fixe nos nossos locais de reuniões, para ficar claro que ninguém ali dentro é perfeito, que todos nós estamos em construção, estamos em obras, porque se o Espírito Santo de Deus age em nós, é para que nós possamos nos edificar mutuamente. Então, no poder do Espírito Santo, podemos exercitar os dons espirituais. No poder do Espírito Santo, podemos edificar vidas, através da ação sobrenatural de Deus em nós. No poder do Espírito Santo, em terceiro lugar, nós podemos apregoar libertação. E com isso eu quero dizer que isso não é para os outros, mas é para nós. Em primeiro lugar, a libertação precisa acontecer dentro de nós. Se somos livres do pecado, se somos livres das amarras dessa ação do pecado em nós, logo então nós somos livres para servir Jesus. Nós somos livres para amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos livres para amar o próximo como a nós mesmos. Mas esse processo precisa começar em mim e em você. E se o Espírito Santo de Deus age em nós, é para que nós sejamos cada dia mais edificados, que cada dia mais sejamos libertos do pecado que de perto nos rodeia, para que possamos desenvolver uma palavrinha que às vezes caiu de moda no nosso tempo, mas ela ainda é bíblica, ela ainda precisa subsistir, ela ainda é uma verdade de Deus para nós: santificação. E é interessante que a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Queremos ver o Senhor? Queremos contemplar a sua face? Queremos receber tanta informação dele que nos tornemos mais parecidos com Jesus? Precisamos deixar aquele pecadinho de estimação. Precisamos deixar Deus nos libertar de verdade e soberanamente, sentar no trono da nossa existência e comandar a nossa trajetória. Porque nós só poderemos pregar libertação ao cativo, como Jesus veio fazer, a partir do momento que nós somos livres. Vocês lembram dos filhos de Eli? Que tentaram lá, eram os filhos do sacerdote, no Antigo Testamento. E aí apareceu um endemoniado muito doido lá no arraial de Israel, os caras bateram no peito e falaram: fica tranquilo, meu irmão, a equipe de elite está indo, nós somos filhos do sacerdote, a gente vai lá, a gente resolve isso. Só que eles viviam profanamente dentro do templo, eles tinham prostitutas cultuais, eles se relacionavam com elas. E sabe o que Deus fez? Falou: espera aí, recolhe o espírito, agora deixa eles ir, vão, neguinhos. E eles foram. Sabe o que aconteceu? E eu vou usar uma expressão bem forte: o demônio deu um pau neles tão infeliz, de pontapé, de chute, de soco, arrancou a roupa deles e mandou eles embora pelados no meio do arraial. Sabe por quê? Porque Deus tirou o espírito, porque não havia neles temor a Deus, porque não havia neles santificação, porque não havia neles mais nenhum traço da presença de Deus. E eles foram incapazes de fazer aquilo que eles foram comissionados a fazer: libertar o cativo, apregoar o ano aceitável do Senhor, assim como Cristo veio fazer em nosso meio. Se queremos desfrutar do poder de Deus, libertando os cativos, precisamos ser libertos em primeiro lugar. E aí eu achei uma definição, Ricardo, num blog, alguns anos atrás, muito interessante, e eu anotei aqui. Presta atenção nisso aqui, as crianças estão entrando, é normal, elas vão participar aqui, ver o batismo. Deixa eu ver até a hora aqui. Não, até que não estou tão atrasado. Presta atenção nisso aqui. A verdadeira liberdade
é ter a possibilidade de pecar, mas não o fazer simplesmente porque, presta atenção nisso, isso não combina mais com você. A verdadeira liberdade é ter a possibilidade de pecar, mas não o fazer, porque isso não combina mais com a gente. Sermos livres é necessário para que as outras pessoas ao nosso redor também sejam libertas. É a ação de Deus em nós que vai nos santificar, que vai nos transformar, que vai nos encher de poder e vai nos dar capacidade de testemunhar a outras pessoas, fazendo com que elas também sejam libertas, sejam livres para poder adorar a Deus. Livres, nós somos capazes de agir para a libertação de outros, através do Cristo ressurreto e detentor de todo o poder nos céus e na terra. Evangelizar pessoas, ter conversões em todos os cultos, discipular outros, porque é isso que nós precisamos fazer, nos doar, amar, curar outras pessoas, só é possível se realmente nós formos livres. E olha que interessante, isso tudo que Deus falou comigo, Ele estava me mostrando, olha, isso vai acontecer dentro da igreja, exercício de dons e aprendizado, edificação de vidas e a libertação dos meus filhos, para que o quarto ponto que Ele colocou no meu coração possa acontecer. Nós precisamos ser livres, edificados e praticando os dons que o Espírito Santo nos dá. Porque em quarto lugar, no poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir a grande comissão. Em quarto lugar, no poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir a grande comissão. Qual é a grande comissão? O pastor tem pregado nela nos últimos domingos. Portanto, ide. Tá feio pra caramba, gente. Desculpa aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, ide de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Cumprir a grande comissão é ir e fazer discípulos. A igreja que é ferramentada com os dons, que é edificada e edifica mutuamente a si, livre do poder e da ação do pecado, é capaz então de sair de suas próprias paredes e cumprir a missão de levar o reino de Deus aos 4 cantos do mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai. Porque isso eu gostaria de deixar bem claro aqui essa noite. Aqui dentro das 4 paredes nós conseguimos fazer convertidos. Presta atenção nisso. Aqui dentro a gente só consegue fazer convertido, eu admiro. As pessoas vêm aqui, levantam a mão e se convertem, mas ao saírem da porta para fora, elas não sabem que livro da Bíblia elas vão ler, elas não sabem como orar, elas vão depender de nós cumprirmos a nossa grande comissão e discipularmos essas pessoas. Discípulos são feitos daquela porta para fora, discípulos são feitos no amor, no cuidado e na mutualidade que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Fora dos nossos templos, nós vamos fazer discípulos. E aí sim, nós vamos ter a capacidade de imprimir o caráter e a imagem de Cristo que está em nós, em outras pessoas. Porque foi para isso que Jesus veio.
Jesus saiu intencionalmente da eternidade, vestiu uma casca humana, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que a imagem do próprio Cristo fosse impressa em nós, para que fôssemos Cristos aqui na terra, para que vivêssemos igual Ele viveu, para que amássemos como Ele amou, para que libertássemos os cativos como Ele libertou, através e tão somente da ação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Concluindo, é bom quando a gente ouve o pastor falar, né? Concluindo, a igreja que vive impulsionada a agir fora das suas quatro paredes, exercita os seus dons, edifica vidas, liberta para libertar outros, é liberta para libertar outros e cumpre integralmente a grande comissão que Jesus nos deixou. Somente pela capacidade sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nós podemos chegar e fazer isso. Cumprir a grande comissão. Sendo edificados dentro dessa igreja, nós teremos a capacidade sobrenatural de sair lá para fora e encarar o nosso campo missionário e imprimir a mesma vida de Jesus que foi impressa em nós, em outros, amando, cuidando, compartilhando, orando por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Essa noite nós vamos testemunhar aqui, mais uma vez, o poder do Cristo ressurreto, onde pessoas publicarão a sua fé. Eles não vão ser salvos ao entrar naquele tanque. Aquela água não é santa, ela não tem nada demais. Não é a mão do pastor na mão da cabeça deles que vão fazer eles se converterem, mas foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo em seus corações, que deu a eles a capacidade de serem salvos. E hoje eles descem as águas, testemunhando o que Jesus fez na vida deles, tornando público a sua profissão de fé, mostrando para nós que estamos aqui essa noite, que eles pertencem a Jesus, que eles amam Jesus e que eles querem servir a Jesus, cumprindo a primeira ordenança, que é serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que possamos continuar tendo batismos nessa igreja, precisamos continuar nos aproximando do caráter de Cristo, para que as pessoas que estão aí fora consigam ver Cristo em nós e através de nós. Esse é o desafio para nós hoje, queridos. É o desafio de vivermos intencionalmente o amor a Deus e permitirmos que o Espírito Santo de Deus age em nós e através de nós, nos ferramentando, nos capacitando sobrenaturalmente, para que possamos viver essa vida em Cristo Jesus, testemunhando e sendo a imagem de Cristo por onde passarmos. Que as pessoas não nos vejam mais, mas que elas vejam um Cristo ressurreto, triunfante e detentor de todo o poder nos céus e na terra. Amém? Convido o pastor Rodrigo direto. Pastor Rodrigo, pode vir aqui à frente. Nós vamos passar nesse instante a segunda parte desse culto,